Deus vai te tocar e é agora. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, muito alegre em poder estar aqui, poder fazer parte desta família. Já vim aqui algumas vezes, mas nunca para pregar. Hoje é a primeira vez e eu fico muito feliz. Amém? O meu irmão ali, obreiro abençoado, já ficou de pé, então vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 6, quero dizer da minha alegria em ter conhecido o pastor Charley, meu irmão. Apresentou o pastor para mim, e eu fiquei muito feliz pela sua gentileza em me trazer aqui, confiar este altar para que o Senhor fale com a amada igreja. Quero agradecer a recepção da igreja. Estou vendo alguns obreiros que eu já não via há alguns dias, alguns amigos, e isso é muito bom, é muito gostoso estar aqui. Amém? Então, nós vamos ler, meus queridos, no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. E esse pequeno texto foi um presente que Deus me deu, eu lendo. De vez em quando eu tiro um tempinho para ler a Bíblia, meditar um pouco. E é sempre bom a gente pedir que Deus fale conosco, né? Olha só que coisa tremenda. Eu gosto muito de ler, eu leio livros. E eu estava lendo ontem à tarde a Bíblia, li alguns capítulos, lá no livro de Mateus, coisa que a gente lê milhares de vezes. E eu lendo e Deus falando comigo, e eu quase chorando ali por cima da Bíblia. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí parei um pouquinho, fui tomar um café, voltei e peguei um livro que eu estou lendo de Machado de Assis, que é um dos escritores que eu gosto. E a gente percebe a diferença, né? Meu Deus, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Um livro que foi escrito no decorrer de mais ou menos 1.600 anos, há milhares de anos, por dezenas de escritores diferentes, homens, mulheres, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes. Como pode um livro desse ser tão perfeito, tão coerente, o início com o final? Isso é um presente que nós temos. Nesse momento tem pessoas morrendo porque encontraram na sua casa uma Bíblia, porque encontraram no seu celular uma Bíblia online, porque descobriram que ele é crente, porque ele segue a fé. E nós temos essa liberdade de estarmos aqui com a palavra de Deus. Vamos valorizar isso, amém? Então vamos nos debruçar nesse momento na palavra do Senhor e crer que Deus tem algo para tratar com os nossos corações. Amém? Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob, ou seja, ele não ficou em cima da árvore. Isso é importante para o que eu vou falar. Ele ficou embaixo da árvore, na sombra da árvore. E se sentou sob a grande árvore que está em Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian ou dos midianitas. Vamos pular agora para o versículo 17. Transcorreu a conversa e Gideão prosseguiu dizendo assim: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar.
Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora da sua casa, e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Amém? Diga assim, Senhor, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu lugar. Bem à vontade, mas com toda a reverência, na casa de Deus, receba esta palavra. Você que lê a Bíblia, você que estuda, você conhece, porque é um texto muito conhecido, é uma história conhecida. Você sabe que nesse período dos juízes já tinha virado rotina. O povo de Israel, por causa do pecado, caía na desgraça, nas mãos dos seus opressores. Aí clamava ao Senhor, Deus enviava um líder, que nesse tempo era chamado de juiz, liderava o povo, liderava o exército, e por causa do Senhor, obtinham vitória, Deus livrava o povo de Israel dos opressores e tinha um tempo de paz. O tempo de paz não durava muito, por causa do pecado do povo, o povo pecava novamente e o povo era oprimido novamente. Já havia 7 anos que o povo de Israel estava sendo oprimido por alguns povos, principalmente os midianitas, amalequitas e outros. E a Bíblia conta nesse contexto que tudo que eles produziam, tudo que eles construíam, e eles viviam da terra, basicamente, era destruído, roubado, levado pelo exército de povos inimigos. Então, por causa disso, Gideão estava malhando o trigo num lugar diferente de malhar trigo. Ele estava no tanque de prensar uvas. É o famoso lagar. Por isso que Jesus, quando terminou a ceia na noite de quinta-feira e se levantou com os seus discípulos, ele foi para um jardim chamado, como mesmo? Getsêmani, que no hebraico significa lagar. Porque lá naquele jardim onde Jesus orou, dentro daquele lagar, você sabe que ele orou tão intensamente que assim como uma uva é prensada e produz o suco da uva, que produz alimentação e alegria no contexto da sua simbologia, Jesus, como uma uva, foi prensado e nos deu vida, e vida com alegria, porque ele estava orando no lagar. Gideão está no lagar, malhando trigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, e geralmente quando a Bíblia usa a expressão o anjo do Senhor, é porque é o próprio Deus que se aproxima de Gideão e fala, homem valoroso. Isso na versão antiga, né? Porque os mais antigos gostam de usar a versão antiga. Homem valoroso, o Senhor é contigo. E aí Gideão já chega logo com os 2 pés de sola nos peitos e fala, como assim, homem valoroso? Que homem valoroso sou eu? Eu estou me lascando todinho aqui nesse lagar para malhar o trigo, num lugar errado, num lugar inapropriado para fazer esse trabalho, porque eu tenho que esconder tudo que a gente produz, tudo que a gente faz é roubado, é levado, é devorado pelos opressores. E o que fazer, então, da palavra de Deus, que diz que nós somos abençoados? E quando ele percebe que ele não está falando com um homem qualquer, mas que ele está falando com o anjo do Senhor, que é o próprio Deus que está falando com ele, ele começa a ficar meio, mais ressabiado, e ele, espera aí, então eu acho que eu estou falando com o Senhor. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, espera que eu vou correr lá em casa, porque ele era um homem de princípios, e ele sabia que se ele estava diante do Senhor, ele não podia se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Então ele corre em casa, volta com uma oferta para o Senhor. E o Senhor recebe essa oferta. Mas olha só o que o texto diz. No versículo 11, que nós começamos a ler, diz que ele estava malhando trigo no lagar. O anjo, então, chega e se assenta
na sombra de uma grande árvore. E aí eles conversam. E quando chega no último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 19, vai dizer para a gente que ele trouxe a oferta e ofereceu ao anjo aonde? Ou seja, na sombra da grande árvore. Então, a conversa deles acontece aonde? Debaixo da árvore, na sombra da árvore, no descanso, né, que há ali, no repouso que há ali na sombra da árvore. Agora, olha só, nós estamos falando hoje de família, hoje é culto de família, né, Manassés? Hoje é culto de família. O que com a árvore tem a ver com o culto de família? Volta agora para o versículo 11 que nós lemos. Olha só. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore que está em Ofra. Irmãos, preste atenção. Gideão está malhando trigo. Ele não tem como malhar o trigo debaixo da árvore, na sombra da árvore. Porque a Bíblia diz que ele está no lagar. E o lagar é lugar de prensar uva. Uva não se prensa na terra, no chão, debaixo da árvore. Uva se prensa num lugar pedregoso. Então, geralmente é uma grande rocha que eles fazem uma cava, tipo uma bacia, para poder prensar a uva e o suco da uva escorrer por ali. Isso se fazia também com azeite. Então, ele está na pedra. Ora, se ele está malhando o trigo no lagar, mas a Bíblia diz que a conversa entre eles acontece debaixo da árvore, ou na sombra da árvore, então isso significa que Gideão, em algum momento do seu trabalho, isso é natural, porque ninguém é de ferro, não é? Ele vai para a sombra da árvore. O que uma pessoa que está trabalhando vai fazer na sombra da árvore? Ele vai descansar. Ele vai repousar. Ele vai se reabilitar, renovar as suas forças. Agora, presta atenção nessa coisa linda de Deus. Se você é inteligente, você já deve ter percebido. A grande árvore de Ofra, que pertencia a quem? Ao Abiesrita Joás. Aí o texto continua. Está aqui na tela não, né? O texto continua dizendo o seguinte. Gideão, olha lá só. E Gideão, seu filho. Então, Joás é pai de Gideão. A árvore pertencia a quem? A Gideão ou a seu pai? Ao pai de Gideão. Olha só que coisa tremenda de Deus. Quando Gideão estava trabalhando, e o trabalho dele era um trabalho dobrado, cansativo, por causa da dificuldade de fazer um trabalho num lugar inapropriado, que ele estava malhando trigo no lugar que não era de malhar trigo. E no seu cansaço, na sua fadiga, ele vai descansar na sombra da árvore, e é ali na sombra da árvore que acontece a conversa com o anjo. E agora o texto passa para a gente uma informação de que esta árvore, ela pertencia a quem? Ao seu pai. E eu quero perguntar nesta noite para você. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder, você que é pastor, qual a árvore que você está plantando, está produzindo, está construindo? Qual a sombra, qual o refrigério, qual o descanso que você está produzindo para deixar para o seu filho? Você que é pai, você que é mãe, qual é a sombra, qual é o refrigério, qual o instrumento que você está produzindo para deixar para os seus descendentes? Porque nós temos vivido tempos difíceis, como Gideão estava vivendo. Tempos difíceis, dias difíceis. E nos dias difíceis que Gideão estava vivendo, ele precisava de um bálsamo. Ele precisava de um descanso em algum momento. Ele precisava de um refrigério. E a Bíblia passa para a gente uma informação tremenda, uma informação profética, que havia uma árvore, provavelmente plantada pelo seu pai, porque a Bíblia é muito específica. Uma árvore que pertencia a Joás, seu pai, e que estava ali, produzindo sombra, para gerar descanso, para gerar repouso para aquele que estava na labuta.
Que coisa linda de Deus. Que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, nós também temos vivido tempos difíceis. Nós também temos vivido dias difíceis. Mas feliz é o homem, feliz é a mulher, cujo o pai ou alguém que o criou, que foi seu mentor, que foi seu tutor, que o mentoreou, alguém que estava acima de si, deixou para servir de descanso. Feliz é o homem, feliz é a mulher, que tem alguém que tenha deixado uma árvore, que tem alguém que tenha deixado uma sombra, para você dizer, olha, hoje está muito difícil. Há uma crise, há uma pandemia, há uma dificuldade, uma crise ética, crise moral, crise financeira. Meu Deus, os princípios estão se roendo, os princípios estão se desmoronando. Mas quando eu preciso de uma sombra, quando eu preciso de um refrigério, eu consigo olhar para aquilo que meu pai me ensinou, para aquilo que minha mãe me ensinou, para algo que ele tenha deixado, e aquilo serve de reforço, serve como sustentáculo da minha vida espiritual, serve como repouso para a minha alma. A Bíblia conta a história de 2 rapazes que viviam numa casa, na verdade, numa fazenda. Seu pai, provavelmente rico, e um dia o filho mais novo, ele chega para o pai, você conhece essa história, você estuda desde criança isso. E ele diz, olha, eu quero viver a minha vida, eu quero minha parte dos bens, sair por aí. E ele vai viver a vida dele. E ele se desvia, ele sai da casa do pai. E você sabe que ele perdeu tudo. Mesmo sendo judeu, ele foi colocado de forma humilhante para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que um dia, ele disputando alimento com animais, a Bíblia diz que ele cai em si. A Bíblia não me diz que havia uma igreja fazendo uma cruzada numa praça e ele ouviu o som, o barulho, foi lá e ouviu a palavra, a mensagem, e de repente aquela mensagem tocou no coração dele. Não. A Bíblia não me diz que o filho mais novo estava na rua, no banco de praça, e de repente alguém chegou para evangelizar ele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que foi um jovem amigo, colega dele de boate, colega de bar, de copo, e falou com ele, rapaz, volta para casa do seu... Não, a Bíblia não mostra isso, pastor. A Bíblia diz claramente, caindo em si. Caindo em si. Ele utilizou algo que estava dentro dele. Ele utilizou algo que estava internalizado, algo que estava canalizado, algo que foi introduzido na mente dele. Sabe, o texto de Lucas, capítulo 15, é o cumprimento do livro de Êxodo, quando diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer, ele pode até se desviar da igreja. Ele pode até sair da sua casa. Ele pode até fazer um monte de besteira. Mas a Bíblia diz, até quando crescer, não se desviará de onde? Dele. Dele o quê? Ensina o menino no caminho. Dele é o caminho. Tem um monte de gente aí desesperado. Ah, porque meu filho não está mais na igreja. Ah, porque fulano não está mais na igreja. A Bíblia não fala da igreja, a Bíblia fala do caminho. Se o caminho foi introduzido na mente dele, se o menino aprendeu no caminho que ele deve andar, se alguém pegou na mão dele e disse, olha, esse aqui é o caminho, você deve fazer isso, você deve proceder assim, você deve falar assim, é assim que você tem que tratar. Então esse caminho nunca vai sair da mente, do coração dele. Por isso que a Bíblia diz que o filho pródigo, ele caindo em si, ele foi lá dentro buscar os ensinamentos do seu pai. Ele foi lá dentro buscar os princípios que o seu pai tinha passado para ele. E caindo em si, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti perante os céus, agora eu não sou digno de nada que o Senhor
tem para me dar, mas me faça pelo menos como um dos seus empregados. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas quero ser um dos seus empregados. E o que a Bíblia diz? Que ele volta, e ele fala tudo isso realmente, e o pai dá um abraço no filho, trata como filho, faz uma grande festa, porque houve alegria naquele dia. E por que houve alegria naquele dia? Bendito seja o Senhor, porque aquele menino, ele foi ensinado no caminho. Aquele pai plantou uma árvore, aquele pai construiu algo que fizesse sombra, que serviu de repouso, que serviu de princípios para aquele garoto, para aquele rapaz que agora já era um homem, mas os princípios ensinados pelo seu pai estavam ali, como uma sombra sobre a cabeça de Gideão, guardando, protegendo. É como se o pai ainda estivesse ali do lado dele. Sabe, irmãos, você pode até não ter plantado uma árvore, mas se você plantou princípios no coração do seu filho, se você plantou princípios, ensinamento, coisas divinas, verdades tremendas, divinas, palavras do céu na mente e no coração do seu filho, então isso servirá de sombra para ele. Eu estou falando aqui para pessoas que estão vivendo isso hoje. Talvez, pai, que estejam vivendo essa angústia, porque não sabe como o filho vai vencer essa crise. Ou talvez filhos que estão vivendo a crise, que estão vivendo os dias difíceis, que estão vivendo as labutas do dia. Mas eu quero dizer que há uma sombra para você. Há uma árvore sobre você. E assim como Gideão, que no momento daquele trabalho, difícil, porque ele estava no lugar errado para malhar trigo. Difícil, escondendo dos inimigos. Hoje nós temos tantos inimigos. Meu Deus, de repente o vento arrebenta tudo, a chuva, né? Vem, quebra tudo, leva tudo. De repente, sei lá, muda a economia. Quais são os midianitas de hoje? Não é? A gente está aqui trabalhando, aí a gente não tem nada a ver com a Bolsa de Valor, mas o espirro foi lá e a pneumonia foi aqui. Né? Tossiu lá e a tuberculose chegou aqui. Alguém lá jogou um avião em cima de um prédio. Pronto. O dólar sobe, a bolsa cai, a gente não tem nada a ver com isso. Estava vendendo um negócio aqui por R$50. Vendi tudo, graças a Deus. Vou comprar mais para vender. Está 55. Mas eu vendi por 50 agora, já está 55. É porque os energúmenos, né? O avião caiu lá, aí o fulano disse não sei o quê, alguém fez um pronunciamento e do nada, meia dúzia de palavras mudou tudo e agora é 55. Pronto, acabou. São os midianitas de hoje, irmãos. São os midianitas de hoje. Né? Um vírus. Quem imaginava que um vírus ia fechar milhares de empresas? Meu Deus! A quantidade de pessoas se suicidando porque perderam tudo, porque apostaram tudo, e de repente veio o midianita e leva tudo. E está desesperado. Se você não tiver uma árvore, se você não tiver uma sombra, se nada tiver sido plantado para servir hoje de sombra para você, de refrigério, é muito difícil. É muito difícil. Sabe, eu olho para o meu irmão Manassés e olho para os meus irmãos, para minha irmã, para minha família, e eu louvo a Deus. Eu sei que cada pessoa aqui tem uma história parecida com a minha. Eu sei. Se a gente ficasse aqui a noite toda, cada um ia contar a história. Mas, por acaso, hoje sou eu que estou com o microfone, então deixa eu contar a minha. Se você for lá no interior da Paraíba, você vai achar um senhorzinho de 67 anos, baixinho, barrigudo, careca. Ele só é lindo para a gente, que a gente acha o pai lindo sempre, né?
48 anos no Rio de Janeiro, 5 filhos. Quando Manassés tinha 1 ano de idade, a Maria tinha 5, porque foram 5 filhos em 5 anos. Até alguém falar, irmã Ana, usa isso aqui, não é pecado não, irmã Ana. Chega, usa isso aqui, não é pecado não. E ela começou a usar e parou. A fábrica fechou. Mas os 5 filhos, e sabe, irmãos, naquela época, a gente naquele barraquinho de telha, né, Manassés? E o meu pai, servente de obras, vinha descendo lá do barraco. Ah, mas hoje tem vigília. E aquela fila de 5 filhos, ia na frente para não se perder pelos becos. E os 5 filhos, cada um com seu travesseirinho do lado. E a gente ia feliz da vida para a vigília. E eu lembro, sabe, esses dias eu estava conversando, porque eu visitei meu pai mês passado, e eu estava conversando com ele lá sobre isso. Pai, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse hoje. E eu ia lá para o último... A gente, né, ia lá para o último banco da igreja e deitava... Naquele tempo era aqueles bancos de madeira, cheio de cupim, e a gente deitava por cima daqueles cupim, afastava assim, assoprava e deitava, colocava um paninho para proteger, colocava a cabecinha no travesseiro, irmãos, e aquele som das irmãs expulsando o demônio, e o pau quebrando, glória a Deus, e Deus batizando um aqui, batizando outro ali, e o demônio tentava se agitar ali, e daqui a pouco já era expulso, e aquele som parecia uma cachoeira, e a gente dormia, só acordava 2, 3 horas da manhã para comer aquele famoso café com creme cracker, porque os das antigas eram assim, era café e creme cracker. Hoje tem banquete, né? Mas, irmãos, que coisa linda! Nós fomos criados nos matutinos, nas consagrações, nas vigílias, que naquela época, eu sou antigo demais, naquela época a vigília oficial do Campo de Bom Sucesso era na nossa congregação. Olha só que chique, né? Que prazer, que privilégio. Sabe, com toda a dificuldade, irmãos. Quando chegava no dia seguinte, às vezes não tinha comida. E sabe o que a gente fazia? Era um copinho com açúcar e farinha. Eu não sei quem aqui já viveu assim. Para matar a fome, açúcar e farinha, e depois água por cima, parecia que tinha batido uma laje. Pá, batia, nada passava dali, né? Chega, empedrava. Mas olha só que maravilha, um engenheiro, um advogado, uma empresária, porque Deus foi fiel, porque meu pai, com toda dificuldade, apenas sabendo ler e escrever, com a primeira série, irmãos, plantou uma árvore. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha carro, ele não tinha casa bonita, mas ele plantou uma árvore, ele colocou sombra. E hoje, quando vem a dificuldade, nós temos a sombra sobre nós. Sabe qual é a sombra, irmãos? A palavra que meu pai me ensinou. É sombra para a nossa vida, é refrigério para a nossa vida, é bálsamo para o coração. No dia da angústia, há uma sombra de Deus sobre a minha vida e há uma sombra de Deus também sobre a sua vida. Não tem nada melhor nessa vida. Não tem nada melhor nessa vida. Nada. Carro do ano, apartamento, dólares, viagens, nada pode substituir a palavra de Deus sendo pregada. Sabe, aquele monte de crianças levantando, de vez em quando um ria, o outro beliscava o outro, brincando, tal, e os irmãos chamando a atenção. Vamos ouvir o Jardim do Senhor. E a gente cantava aquelas músicas de... Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia, irmãos, como eu dei trabalho para os obreiros. A gente subia a escada, pulava da galeria no meio do salão de culto. Os obreiros só faltava arrancar os cabelos da cabeça. Eu não sabia, irmãos, mas Deus estava nos projetando. Deus estava guardando a gente. Quando terminava o culto de Santa Ceia e a gente se escondia por trás da mesa e pegava o pão, comia, pegava o cálice, chegava em casa com a barriga cheia de suco de uva. Ah, irmãos, isso foi bênção. Isso foi bênção de Deus na nossa vida. A gente não sabia, mas Deus estava trabalhando. Os céus estavam trabalhando. Porque um dia, irmãos, eu sei que hoje nós precisamos disso. É ferramenta de Deus na nossa vida.
E essa ferramenta não custou caro, irmãos. Sabe o que custou? Pegar na mão e levar. Não é mostrar o caminho, né, pastor? É ensinar no caminho. É aqui, meu filho. Se o pastor falar, você pode até ser contrariado, mas cuidado, é o pastor que está falando. Se o policial mandar, você pode até não gostar, mas obedece. É autoridade. Se a tia da escola mandou ficar aqui, você fica aqui. Obedece. Hoje você vê criança batendo na tia. Hoje você vê adolescente, criança de 12 anos, 13 anos, não sabe nem se limpar direito e batendo na professora dentro de sala de aula. Meu Deus, cadê a árvore dessa criança? Quem foi que ensinou isso para esse menino? Quem? Foi o colega, foi a rua, foi as redes sociais, porque pai e mãe não ensinam isso. Pai e mãe não ensinam isso. Sabe, nós temos uma sombra. Só que eu me sinto na obrigação de pegar aqui um caminho que vai servir para algumas pessoas também. Porque alguém pode dizer, tudo bem, pastor, tudo que você falou está certo, não está errado, não. Mas e eu, como é que fica a minha situação? Sabe, eu conheço pessoas, irmãos, cujo pai está há 15 anos na cadeia. Eu conheço pessoas que não foram criados por pai, por mãe, e às vezes nem pela avó. E aí, pastor, como é que fica a minha situação? O livro de João, capítulo 15, no versículo 1, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Sabe, você pode até dizer assim, olhar para o céu e falar, Deus, por quê? Por que, Senhor, que faltaram algumas coisas na minha vida? Não. Jesus veio para substituir todas as coisas. Ele veio para substituir todas as coisas. Sabe, irmãos, olha só, agora vem a mania do professor, porque eu dou aula na escola dominical há mais não sei, a minha vida quase toda, comecei adolescente. Quando Eva, ela foi sentenciada por Deus, lembra lá do Éden? Não coma do fruto dessa árvore, mas comeram. Aí Deus chega e fala, Adão, por que você fez isso? Aí o que Adão fala? Não, Senhor, não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus, Adão pensando assim, bobinho, acreditou. Aí Deus, educadamente, porque Deus é educado, tá bom, Adão, foi a mulher? Então tá bom, me espera aqui que eu já volto. Eva, mulher, por que você fez isso, mulher? Aí a mulher, deu certo com Adão, então vou fazer a mesma coisa. Esperta, né? Foi a serpente, foi ela que me enganou. Aí Deus fala, educadamente, Deus, tá bom, Eva, fica aqui que eu já volto já. Aí vai lá falar com a dona serpente. Dona serpente. E Deus já vem com a chibata do lado, porque não tem mais ninguém depois da serpente. O que você fez? Que loucura, que doideira é essa que você fez? A serpente olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém para acusar. A nossa tendência é essa, procura alguém para acusar, né? Não tem mais ninguém? Senhor, fui eu mesmo, não tem mais ninguém para acusar, então pode bater. Aí Deus já dá-lhe uma lapada, arranca as pernas, sentencia a serpente e depois volta para sentenciar a mulher e o homem. Mas eu quero fixar aqui na serpente. Deus falou para a serpente, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. E quem é que está ouvindo a conversa? A mulher. Porque mulher ouve bem, né? Observa bem. Graças a Deus que eu tenho uma mulher do meu lado. Porque quem faz geralmente sou eu. Mas se eu não tivesse uma mulher do meu lado para observar, para ouvir, dizer amor, por aqui não. Cuidado, essa pessoa não. Ai de mim se eu não tivesse uma mulher para ouvir. Porque ela ouve a mesma coisa que eu, mas ela ouve coisas que eu não ouço. Entendeu como que é? Coisas que eu estou escutando, mas não ouço. Ela escuta e ouve. A mulher ouviu tudo. Quando a mulher engravida e nasce, o que ela diz? Eis aí o varão. Caim, no hebraico, eis aí o varão. Por que eis aí o varão? Eis aí o varão, a semente de que Deus falou, que virá, que nascerá da mulher e vai arrebentar, vai pisar na cabeça da serpente para vingar a trairagem que ela me fez. A mulher devia estar pensando isso.
para dar o nome de Eis, aí o varão, né? Aí nasce o segundo filho, Abel. Por que Abel? Que no hebraico é sobejou, banal, aquilo que sobra. Eu não precisava de Abel, bastava Caim, bastava um para me vingar da serpente. O que acontece? Caim mata Abel. E aí, mata junto com Abel o sonho da mulher, que ela achava que Caim ia vingar a serpente que enganou ela. O que Deus faz? Dá um terceiro filho. E eu dei essa volta toda lá em Gênesis, só para dizer para você que o terceiro filho de Eva se chama Sete, que no hebraico é substituto. E Jesus, que veio da linhagem de Sete, é o nosso substituto. Amém? Deus, eu não tive uma árvore, eu não tive a sorte, Senhor. Tem sim, porque há aqui um substituto. Há aquele que vai substituir todas as coisas na sua vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele ainda dá um presente para a gente lá em João capítulo 15, dizendo: eu sou a árvore, eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore que produzia sombra para Gideão, e eu sou a árvore que produz sombra e alimento para todos aqueles que se achegam a mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Permita que o Senhor Jesus seja uma árvore na sua vida. Permita. E você terá uma família feliz. E você terá sombra para os dias de dificuldades. Ao invés de chegar em casa quebrando tudo, batendo na mulher porque o carro bateu, porque a empresa está no negativo, porque a máquina enguiçou, porque a encomenda não chegou. Não. Vai para a árvore, vai para debaixo da árvore, vai para a sombra da árvore, porque lá tem sombra, lá tem descanso, tem refrigério e ainda tem um anjo para falar para você. Amém? Aleluia. E agora, para fechar, deixa eu falar uma coisinha para você que está lá em Apocalipse. Olha só que coisa tremenda. De Gênesis nós vamos para Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse capítulo 22. Olha só o que Deus deixou aqui para a gente. Olha, mais um presente, pastor. Então, João falando, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. A árvore da vida. Oh, Deus, muito obrigado. Porque o pau está quebrando aqui na terra. Porque as pessoas estão se degladiando. Porque as crises estão assolando as nações. Crise para tudo quanto é lado. Ninguém se entende mais. Ninguém mais consegue. Salmo de número 11 vai dizer para a gente que os princípios estão se corroendo. Lá em Salmo está escrito que os fundamentos estão se desfazendo. Os fundamentos estão se desestruturando. São os princípios que Deus deixou para a humanidade. Tá tudo errado. Está quebrando tudo. Mas sabe, nós não estamos aqui à toa, não. Nós não deixamos um domingo que nós poderíamos estar em qualquer lugar, de acordo, claro, com a nossa capacidade, para vir para a casa do Senhor, não é apenas porque eu quero receber alguma coisa de Deus, ou porque eu tenho que dar alguma coisa para Deus, porque eu poderia dar dentro da minha casa, eu poderia entregar a Deus o meu louvor em qualquer lugar. Mas nós temos um compromisso de sermos fiéis a Deus, temos um compromisso de pregar a palavra e de sermos arauto para este mundo, irmãos, porque nós não podemos deixar de falar para o mundo que tudo isso aqui é passageiro, que os midianitas são passageiros,
que malhar trigo é coisa passageira, que malhar trigo no lagar, isso um dia vai passar. O mais importante de tudo, e que nós não podemos deixar de pregar nesse altar, e que nós não podemos deixar de falar para esse mundo, é que a igreja do Senhor Jesus tem prazo de validade na terra. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, nós seremos levados e nós viveremos com o Senhor Jesus nos ares. A nossa morada está no céu. A nossa esperança está no céu. E a Bíblia diz que essa árvore que está nos acompanhando, que havia lá no Éden, que acompanhou o Gideão, que acompanhou tantas pessoas, porque Jesus veio, ele foi a própria árvore, ele deu proteção, ele deu sombra, ele aplicou princípios, e essa árvore está esperando por nós nos céus. É a árvore da vida. Ele está esperando a igreja chegar no céu, gloriosa, linda, perfumada, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E essa é a nossa esperança. Nós não podemos deixar de pregar essa verdade, irmãos. Nós não podemos perder tanto tempo com coisas e esquecer que há uma morada celestial esperando pela igreja. Esperando, porque um dia tudo isso aqui vai passar. E Romanos capítulo 18 diz que as tribulações dessa vida, as lutas dessa vida, as aflições dessa vida não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós quando chegarmos no céu. Há uma árvore gloriosa, frondosa, esperando por nós. E a Bíblia diz que essa árvore frutifica. De cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa vitória que está no Senhor Jesus. Nós não estamos aqui à toa. E nós não estamos aqui apenas para receber bênçãos de Jesus, não. Nós estamos aqui para pagar o preço e irmos morar com o Senhor no céu. Mas enquanto isso não acontece, enquanto, como dizia o desenho, enquanto isso na sala de justiça, não é verdade? Lembra disso? Os mais antigos. Enquanto isso, irmãos, enquanto isso, os boletos estão vencendo, o filho precisa estudar, não é verdade? A mulher precisa cuidar das suas coisas, o homem precisa produzir, e há um mundo aí, uma selva de pedra e ferro, como diz a música, né? Esperando por nós. E nós precisamos de uma sombra. Nós precisamos de um refrigério. E eu quero profetizar nesta noite. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida, para orar por você e dizer que Deus tem uma sombra, porque Ele é a árvore, e Ele tem uma sombra, Ele tem um refrigério, Ele tem um bálsamo para o seu coração. Eu não sei, é doença, é tristeza, é angústia, é depressão, é dificuldade financeira, é a empresa que quebrou, é o carro que bateu, não importa. Há aqui uma árvore divina. Deus tem sombra para a sua vida, Deus tem descanso para a sua mente, que coloca a cabeça no travesseiro e fica até 4 horas da manhã para dar um cochilo. Não, não, não. O salmista disse: deitei e dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Deus tem um sono agradável para você.
Deus tem uma noite de descanso para você. Você vai ver que essa noite vai ser uma noite gostosa. Você vai ver que essa noite vai ser uma noite de repouso para a sua vida, em nome de Jesus. E eu não vim passear na Barra, não, irmãos. Eu vim aqui como profeta para falar isso para você. Eu não tenho nada, não. Eu não tenho nada, não. Eu sou fraco diante de Deus. Mas a Bíblia diz que há um tesouro no céu. E esse tesouro foi depositado em vasos de barro. É um vaso de barro que está aqui, irmãos. Que se cair, quebra. Para dizer para você, em nome de Jesus, há uma sombra de Deus para você. Você só tem... Porque a árvore não foi lá. A árvore não foi lá. Foi Gideão que se colocou debaixo da árvore. Gideão teve que parar um pouco e ir para a árvore. E lá o anjo do Senhor falou com ele. Você já reparou? Lá em Gênesis, a partir do versículo 4, Deus começa a arrumar a terra, né? Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. E foi o dia, a tarde e amanhã o dia primeiro. Olha, Deus parou e viu que era bom. Aí Deus, no segundo dia, disse Deus, haja o quê? Expansão. E houve a expansão, a atmosfera, né? Aí ele para, olha e vê que é bom. Aí chega no terceiro dia, e disse Deus, haja separação entre águas e águas. As águas abaixo da expansão, rios, mares, oceanos. As águas acima da expansão. É aquilo que você vê cair em forma de chuva, que só caiu pela primeira vez no dilúvio. E depois do quarto dia, os luminares, as estrelas, e o quinto. E cada dia Deus parava, olhava e via que era bom. Ora, se Deus, que é Deus, todo-poderoso, que poderia ter feito tudo aquilo em 1 segundo, mas fez em 6 dias. Parou cada dia para olhar e ver o que estava fazendo, que dirá nós? Então, olha só, quem sabe se você não está frenético demais? Quem sabe se você não está correndo demais? Quem sabe se você não está querendo fazer em 24 horas o que deveria fazer em 48? Para um pouco, vai para debaixo da árvore e olha o que você está fazendo. Porque Deus não precisava fazer isso, não, mas Ele fez para nos dar o exemplo. Deus não precisava de 6 dias, mas Ele levou 6 dias para nos dar um exemplo. Assim como Ele não precisava descansar no 7º, mas descansou só para nos dar o exemplo. Então, para um pouco e vai para debaixo da árvore. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a árvore está ali. Aquilo que você aprendeu, os princípios que você recebeu, estão tudo aí dentro de você. Estão tudo aí no seu coração. Na sua mentezinha. Está tudo aí, irmão. Está tudo aí dentro de você. Só que às vezes a gente não para ir para debaixo da árvore. Parar um pouco debaixo da árvore. Senhor, deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo. Porque o próprio Deus parou e viu o que ele estava fazendo. Porque Deus faz tudo perfeito, então ele não precisou consertar nada. Mas a gente, toda vez que a gente... Está aqui o engenheiro. Toda vez, se você for parar para ver o que está fazendo, vai ter alguma coisa para consertar, é ou não é? Não, isso aqui está demais, tira. Nesse aqui está de menos, coloca mais. Ih, esse concreto está errado. Ih, essa não faltou 1 centímetro. Nós somos falhos. Então, para um pouco, irmão. Vai para debaixo da árvore. Vai para a sombra. Deus, fala comigo aqui, Senhor. Fala, Senhor. Em nome de Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Acabou. Foi só até aqui que Deus mandou falar. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. E eu quero orar e falar, sabe? Pode aplaudir o Senhor, aplauda. Senhor, eu quero orar com você nesse momento. Está aqui o William. O William, eu nunca falei isso para ele, mas é uma das pessoas que eu admiro, inteligente. Você é inteligente, William. Para um pouco. Vai para debaixo da árvore. Vai para debaixo da árvore. Né? Nós precisamos. Tem pessoas que têm uma capacidade tremenda, mas se você não parar para Deus falar com você, não adianta ter isso tudo aí dentro de você. Você precisa parar. Faz como Gideão, vai para debaixo da árvore.
Olha, Gideão nem sabia que o Senhor ia encontrar ele naquele dia. Mas só a atitude dele de ir para debaixo da árvore, Deus estava com um presente ali para ele. Hoje é dia 19. Está na campanha dos 100 dias, né, pastor? Hoje é o dia de Deuteronômio 28:2. Eu vi ali. É o dia que Deus tem bênçãos, mas Ele só vai dar se você busca, se você observar aquelas palavras. Está lá em Deuteronômio 28. Dia 19 de setembro. Então hoje é o dia de você parar. Vai para debaixo da árvore. E fala: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, o que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? O que eu estou deixando de fazer? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Às vezes, você tem a ferramenta dentro de você. Porque você estudou, você se preparou, você estuda, você lê, você ora, você frequenta a escola dominical. Às vezes a ferramenta está dentro de você. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o anjo falou isso para Gideão. O anjo não deu uma espada exuberante para Gideão. Olha o que o anjo falou assim. Olha o que o anjo falou. Gideão, homem valoroso, guerreiro. Isso é coach, né? É psicologia pura. Olha, o coach mais antigo do mundo. Ele chegou e deu uma injeção de ânimo em Gideão. Gideão, você é um guerreiro. Você é valoroso, homem. E no meio daquela conversa, Gideão percebe que há alguma coisa diferente. É o anjo do Senhor. Aí já muda a história, já faz uma oferta, prepara. E Gideão foi o libertador do povo de Israel. Amém? A Bíblia é fantástica. Então eu quero orar com você. Eu não tenho esse costume, eu não tenho, tá? Então se não tiver ninguém, não tem problema. Mas olha, se Deus falou com você hoje, e se você quiser se colocar aqui hoje como se você estivesse debaixo dessa árvore que Gideão se colocou. Vamos imaginar que hoje Deus tenha essa árvore aqui. E essa árvore está aqui. Não sou eu, não é o pastor. Essa árvore está aqui. Porque Deus falou, aonde vocês se reunirem, eu estarei ali convosco. Não é? Então eu quero orar com você e por você. Para Deus mudar esse cenário hoje. Amém? Se você quiser, se você desejar, imagine que essa árvore esteja aqui. Jesus está aqui hoje. E há uma sombra de Deus. Há uma sombra, há um repouso, há um bálsamo de Deus neste lugar. E Deus quer te cobrir com essa sombra. Deus quer te cobrir com essa árvore. E essa sombra, essa árvore, vai servir de repouso para a sua vida. Então, vem, em nome de Jesus. Deus está com um encontro marcado aqui hoje com você. Porque há um bálsamo hoje para o seu coração. E você que ficou aí, fique de olhos fechados, porque você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Aqui é um encontro entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher. Amém? Deus tem um repouso, Deus tem um descanso para a sua mente acelerada, para o seu coração palpitante, para a sua alma, que ora está cansada, ora está agitada. E eu quero orar aqui nesse momento. Amém? Pai eterno, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada neste lugar, Senhor. A Tua palavra foi pregada neste lugar. E essas pessoas que estão aqui estão, Senhor, porque ouviram e receberam. Entenderam, Senhor, o som da Tua voz. O Senhor é sensível. O Espírito é sensível. E as pessoas também são sensíveis, Senhor.
para ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Meu Deus, quebra tudo que tiver errado. Tira tudo. Senhor, há uma bênção especial nesta noite, Pai. Há uma bênção, há uma profecia para se cumprir aqui hoje, meu Deus. Porque o Senhor marcou este dia na vida de algumas pessoas aqui hoje, Senhor. E eu creio, meu Deus, na Tua palavra. Eu creio no Teu Evangelho, no poder do Teu Evangelho. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. E eu sei que o Senhor marcou este lugar. O Senhor marcou, Senhor, esse é o nosso Gilgal. Esse é o vale que nós estamos passando hoje para encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre cada vida que foi sensível à Tua voz, que foi sensível, Senhor, à palavra do Teu Evangelho, porque um dia o Senhor depositou ali toda a sua credibilidade divina ao dizer que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. É esta palavra velha, antiga, oh Deus, mas que é nova hoje, e que renova a nossa vida, e renova todas as manhãs. Em nome de Jesus, receba o descanso do Senhor, receba o bálsamo no seu coração, receba o repouso, receba o refrigério, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Volte para o seu lugar, crendo que o Senhor tratou hoje com a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. No Santo dos Santos, a fumaça